20 razões por que não sou protestante. Por Jaime Francisco de Moura. Não sou protestante, porque o protestantismo não existe desde o princípio do cristianismo. Surgiu 1500 anos depois da era apostólica. Suas igrejas são locais, regionais ou nacionais, não existindo uma igreja universal. 2. Não sou protestante porque, apesar da afirmação somente a Bíblia como norma de fé e prática, eles não concordam entre si no tocante a pontos importantes, entrando assim em contradições. São mais de 20 mil denominações diferentes, cada uma pregando uma suposta verdade. 3. Não sou protestante, porque atribuem a si próprios o direito de interpretar a Bíblia. Acreditam ter uma iluminação pessoal vinda do Espírito Santo sem intermediários, ou seja, sem a igreja. O mais interessante, e a diferença que o Espírito Santo manifesta em cada uma das centenas, talvez milhares, de ramificações do protestantismo. 4. Não sou protestante, porque a doutrina não tem unidade. As igrejas não são infalíveis em questões de moral e fé. Suas hierarquias não são rígidas, os preceitos são secundários. A salvação está em somente crer em Cristo, mas sabemos que não basta somente crer, pois é preciso viver a fé e vivê-la em santidade. Daí os mandamentos. Daí a moral que a igreja ensina. Dizer que a salvação vem somente do crer em Cristo é continuar vivendo vida injusta ou dissoluta, é mentir à própria consciência. 5. Não sou protestante, porque, apesar deles lerem a Bíblia, embora sem alguns livros e com interpretações diversas, não possuem nenhuma autoridade superior infalível para declarar que uma palavra tem tal sentido e exprime tal verdade. 6. Não sou protestante, porque eles negam a tradição oral, sendo que na própria Bíblia, Paulo recomenda os ensinamentos de viva voz, tradição, que nos foram transmitidos por Jesus e passam de geração em geração no seio da igreja, sem estarem escritos na Bíblia. Confira em 2 Timóteo 1,12 a 14. 7. Não sou protestante, porque algumas denominações batizam crianças, outras não as batizam. Algumas observam o domingo, outras, o sábado. Algumas têm bispos, outras não os têm. Algumas têm hierarquia, outras entregam o governo da comunidade à própria congregação. Algumas fazem cálculos precisos para definir a data do fim do mundo. Outras não se preocupam com isto, etc. 8. Não sou protestante porque há passagens da Bíblia que eles não aceitaram como tais. A Eucaristia, por exemplo. Jesus disse claramente: isto é o meu corpo, Mateus 26,26. E isto é o meu sangue, Mateus 26,28. 9. Não sou protestante, porque os supostos intérpretes da Bíblia não aceitam a real presença de Cristo no pão e no vinho consagrado, sendo que em João 6,51, Jesus afirma: o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Aos judeus que zombavam, o Senhor tornou a afirmar: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Pois a minha carne é uma verdadeira comida e o meu sangue é uma verdadeira bebida. 10. Não sou protestante porque os mesmos não reconhecem o primado de Pedro, sendo que o próprio Jesus disse: tu és Pedro, Quefa, e sobre esta pedra, Quefa, edificarei a minha igreja. Mateus 16,18. 11. Não sou protestante, porque eles não aceitam o sacramento do perdão e da reconciliação, sendo que Jesus entregou aos apóstolos e seus sucessores a faculdade de perdoar ou não os pecados, e agir em nome dele. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados; aqueles a quem não perdoardes, não serão perdoados. João 20,23. 12. Não sou protestante porque Jesus disse que edificaria sua igreja sobre Pedro, Mateus 16,18, e as igrejas protestantes são constituídas sobre Lutero, Calvino, Knox, Wesley, etc. Entre Cristo e estas denominações há um hiato. Somente a Igreja Católica remonta até Cristo. 13. Não sou protestante porque Jesus prometeu à sua igreja que estaria com ela até o fim dos tempos, Mateus 28,20, e os mesmos se afastam da única igreja de Cristo para fundar novas igrejas, que se vão dividindo, subdividindo e esfacelando cada vez mais, empobrecendo e pulverizando a mensagem do Evangelho. 14. Porque o subjetivismo protestante entra pelos caminhos do racionalismo e vem a ser os mais ousados roedores das Escrituras. Tal é o caso de Bultmann,
Marx Anak, Reimarus, Bauer. Outros preferem adotar cegamente o sentido literal, sem o discernimento dos expressionismos próprios dos antigos semitas, o que distorce, de outro modo, a genuína mensagem bíblica. 15 Não sou protestante porque, quem lê um folheto protestante dirigido à Igreja Católica, lamenta o baixo nível das argumentações, sendo imprecisas, vagas, ou mesmo tendenciosas, afirmam gratuitamente sem provar as suas acusações, baseiam-se em premissas falsas, datas fictícias, anacronismos etc. 16 Não sou protestante, porque, eles protestam, criticam, censuram a fé católica para substituí-la pela negação, pela revolta contra a autoridade do Papa etc. Esse é o laço que os une, pois a essência do protestantismo é a negação da Igreja Católica. 17 Não sou protestante porque, cada qual dá à Escritura o sentido que julga dar, e assim se vai diluindo e pervertendo cada vez mais a mensagem revelada. Leem apenas, mas têm grandes dificuldades de estudarem a Bíblia e as antigas tradições do cristianismo. 18 A grande razão pela qual o protestantismo se torna inaceitável ao cristão que reflete é o subjetivismo que o impregna visceralmente, a falta de referenciais seguros, garantidos pelo próprio Espírito Santo, conforme João 14,26 e João 16,13 e é o principal ponto fraco ou calcanhar de Aquiles do protestantismo. 19 Não sou protestante, porque, esta diluição do protestantismo e a perda dos valores típicos do cristianismo, estão na lógica do principal fundador, Martinho Lutero, que apregoava o livre exame da Bíblia ou a leitura da Bíblia sob as luzes exclusivas da inspiração subjetiva de cada protestante, cada qual tira das Escrituras o que bem lhe convém. 20 Concluindo, não sou protestante, porque, Maria Santíssima disse, desde agora, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Lucas 1,48, e nos cultos protestantes, seu nome, sequer é o mencionado. Caiu no esquecimento. Quem cumpre, Lucas 1,48, é somente a Igreja Católica Apostólica Romana. Retirado do site. Respostas Católicas de Jaime Francisco de Moura e transformado em audiobook por Católico Formado e Informado Católico Preparado. http://catolicismo.iolazite.com/52.php